E aí galera, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que geralmente eu não costumo muito falar sobre esses assuntos, mas um amigo meu me pediu, então eu vou falar aqui a respeito do que eu creio sobre tatuagem e cortes de cabelo. São assuntos que estão aí mais na superficial, mas às vezes é interessante, tem gente que tem curiosidade de saber, né, o que é que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Bom, sobre esse assunto a Bíblia tem alguns textos. E é importante que a gente saiba que a Bíblia não é específica em todos os tipos de assunto. Por exemplo, nós como cristãos não fumamos, mas a Bíblia não proíbe o uso de cigarro. Pelo menos não claramente não existe a palavra cigarro ali, porque o termo na época não existia e nem tinha na época. Então, pelo princípio do cuidado com o corpo, que é explícito na Bíblia, nós não usamos, porque prejudica a saúde. Então, há coisas desse tipo na Bíblia. Você não tem explícito proibido, mas pelo princípio você sabe o que pode ou não fazer, ou coisas que são convenientes e não são convenientes. Mas com relação à questão da tatuagem, pelo menos dois textos é importante que a gente conheça, e tem um outro texto extra que também entra na questão do princípio, mas esses dois primeiros que eu quero mostrar mais explicitamente. Gênesis 1:27, ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus já criou o homem de forma perfeita, o nosso corpo é perfeito do jeito que é. Então não necessitamos enfeitar o nosso corpo para ficarmos mais bonitos ou alguma coisa assim. É impossível deixar mais bonito aquilo que Deus já fez. O que se leva a crer muitas vezes que essa questão de se enfeitar muito, essa questão de modificar o corpo, seja colocando tatuagem ou piercing, ou fazendo qualquer uma dessas outras coisas. Às vezes isso pode revelar tipo insatisfação com aquilo que Deus já criou. Que a gente não aceite muito bem e queira melhorar ou modificar alguma coisa assim, sei lá. Mas a princípio Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos perfeitos como somos. E assim ele deseja que permaneçamos. Tanto é que no céu não teremos tatuagens. Nosso corpo será transformado quando Jesus vir. Isso já nos leva a pensar também nisso. Mas um segundo texto que é um pouco explícito sobre isso, está lá em Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 28, que diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Algumas pessoas têm uma interpretação diferente sobre esse texto, que diz que na época lá, Deus disse isso porque tinha um pessoal que fazia uns rituais e feria o corpo por causa de pessoas que tinham morrido, e Deus não queria que as pessoas imitassem isso. Mas se você ler o texto direitinho e ver os outros textos aqui, esse texto está separado aqui, ó, como os demais textos. Por exemplo, esse aqui: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. São duas coisas diferentes no mesmo versículo. Olha esse outro aqui, ó: não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Está no mesmo versículo, mas são duas coisas diferentes. E aqui também é separado: pelos mortos não ferireis a vossa carne. Aí para o texto, está separado. Aí vem o outro: nem fareis marca nenhuma sobre vós. Isso já é outra coisa. Então, pelo menos esse texto deixa claro: Deus não quer que nós façamos marcas sobre o nosso corpo. Pelo princípio do que Paulo disse, que o nosso corpo não é nosso, ele é templo do Espírito Santo, e não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. No mínimo, ao pensar em fazer alguma modificação no corpo, a gente deveria orar a Deus e pedir orientação sobre isso, meditar na Bíblia e ver se realmente é aquilo que Deus deseja. Ver as nossas motivações por trás daquilo. Por que eu quero fazer uma tatuagem? Por que eu quero fazer um corte de cabelo meio chamativo? E ver se realmente aquilo é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Se realmente aquele dinheiro que Deus me abençoou para que eu tivesse seja gasto numa coisa desse tipo, porque até o nosso dinheiro é de Deus e a responsabilidade com aquilo que nós gastamos também interessa a Deus. Cada coisa que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus depois. A Bíblia também tem um princípio de simplicidade. Eu vou ler um texto aqui para vocês, está lá em 1 Pedro 3, que diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tem muito texto sobre isso, não dá para ler tudo aqui, vai ficar um vídeo muito grande, mas esse princípio tanto serve para homens como para mulheres. Deus deseja que a gente se vista ou cuide da nossa aparência de uma forma simples, que não chame a atenção para nós. Lembra que João Batista disse que ele cresça e que eu diminua?
Quanto menos de nós aparecer e mais de Cristo aparecer na nossa vida, melhor. Atualmente a gente tem um crescimento muito grande dessa questão das redes sociais, dos influencers, um estabelecimento muito grande da moda. Então mesmo cristãos, eles estão aí na mídia e estão aparecendo muito. A gente tem uma postagem de foto muito grande, que isso não existia antigamente. E a gente muitas vezes é influenciado por isso, a gente quer aparecer, a gente quer que nossas fotos sejam curtidas, que muitas pessoas olhem pra gente e elogiem, curtam, e essas coisas assim, e não era o propósito de Cristo. Estamos aqui na Terra como cristãos para quê? Pregar o Evangelho, para levar as pessoas até Cristo, para elas olharem para Ele e não para a gente. Em certa parte da Bíblia, Deus pede para que todo mundo pegassem todos os enfeites de ouro que tinha, de prata, sei lá, e queimassem tudo. E é uma ocasião da Bíblia que Deus está virado. Porque Deus sempre quis que o seu povo fosse diferente dos outros. Precisa haver uma diferença notável entre quem é de Deus e quem não é. E hoje em dia muitas vezes não há. As roupas são as mesmas, o estilo é o mesmo. E você não diferencia, vê na rua um cristão e um não cristão. Você não diferencia quem é quem ali. Mas Deus quis sempre estabelecer essa notoriedade. Até mesmo no livro de Atos, a primeira vez que a palavra cristão é utilizada ali, são por pessoas que veem os discípulos de Cristo e eles notam pela aparência deles e pelo jeito deles que eles são diferentes e que eles andavam com Cristo. Então, finalizando aqui, pela questão do respeito com o meu corpo, pelo que Deus disse, né? Vós sois santuários do Espírito Santo que habita em vós, do qual tendes da parte de Deus. Pela questão da tatuagem, ela rasgar a sua pele na hora que você está fazendo, aquilo ali sai sangue. É um ferimento em prol da estética, o que pode também ter muito a ver ali com a questão da vaidade, que é um pecado. Não se arrumar, não se vestir bem, isso aí tem que fazer, viu? Mas às vezes até a questão da baixa autoestima, ou a necessidade às vezes de parecer com aquele grupo social que você convive, sei lá, ou uma simples questão de seguir uma moda que aparece. Mas no final das contas, essa questão se torna muito mais profunda quando você permite que o Espírito Santo é que conduza a sua vida, os seus desejos. Ele é quem vai mudar isso em você. Tem inúmeros relatos e casos de pessoas que, quando se convertem, elas se arrependem de terem feito, se pudessem, tiravam aquilo tudo. Tatuagem é uma coisa que vai ficar pro resto da sua vida. Tem até como remover, mas é muito caro e difícil. E muitas vezes até fecha a porta para você. Porque você é um pregador do Evangelho, mas tem muitas pessoas que têm preconceito com tatuagem. Isso até impede de você chegar até essas pessoas. Então pode ser que por causa disso você deixe de ganhar muitas almas para Jesus. Tem até um pregador que ele fala realmente que se arrepende, que isso impediu ele de pregar muitas pessoas. Tem muitas religiões que não aceitam que ele pregue lá porque ele tem tatuagens com símbolos cristãos e isso bloqueia ele de entrar em outras religiões, de pregar para pessoas de outras religiões, de entrar em certos países para pregar o evangelho também. Então isso atrapalha muitas vezes a pessoa. Então isso aqui é o que eu vejo, pelo menos na Bíblia, na questão do bom senso também. Mas se você já fez, se você tem, Deus ele não leva em conta o que você fez no passado. Se você quer realmente viver uma vida transformada diante de Deus, uma vida diferente da que você vivia, fazendo coisas diferentes daqueles que ainda não foram transformados, então Deus ele apaga o teu passado e ele aceita você da forma que você está. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo. Valeu!